Muito bem, vamos lá, meus amigos. O Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6, que trata da vida espírita. E nós aqui vamos para os espíritos errantes, finalizando esse item a partir da questão 231. Nós vimos nos nossos encontros anteriores, bom dia, Jerusa. Nós vimos nos nossos encontros anteriores sobre as paixões humanas que os espíritos conservam, por que os espíritos levam essas paixões, uma vez que compreendem que são elas que geram tanto sofrimento para todos nós. E na questão 230, se na erraticidade o espírito progride. Aí nós vimos, com Miramês falando sobre as oportunidades que todos nós temos diante do crescimento, diante do contato com o mundo material. Então, ora dentro do campo filosófico, do campo espiritual, do campo científico, técnico, dos mais variados, esse aprendizado se desenvolve tanto no plano físico como no plano espiritual. E cada espírito, então, vai se vincular a essas escolas ou a esses grupos, de acordo ali com os seus interesses e necessidades, inclusive participando desse intercâmbio contínuo em que eles trazem para nós as suas inspirações, observando aqui os nossos trabalhos e da mesma forma colhendo também o resultado das nossas dos trabalhos que realizamos aqui no mundo físico. Bom dia, Didman. Então aqui na questão 231, pergunta para nós aqui Kardec, se os espíritos que se encontram nessa condição de espíritos errantes, se eles são felizes ou desgraçados. A gente vai lembrar que essa palavra, desgraçados, a gente vê hoje isso como sendo uma palavra bastante agressiva, mas o seu significado nada mais é do que aquele que é desprovido da graça, da graça, da proteção, das bênçãos, dentro da visão religiosa que nós temos. Então aquele que simplesmente se encontra abandonado é aquele que se vê muito infeliz. Por isso então, só explicando esse termo que Kardec apresenta para nós aqui, para entendermos aqui o que ele quer dizer. Se então os espíritos errantes são espíritos felizes ou infelizes? A resposta então, mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que haja chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então aqui nós vamos ter aqueles espíritos que desencarnam levando as características da sua personalidade, levando os seus valores, levando os seus dramas de consciência. Então esses espíritos, na condição de espíritos errantes, se mostram ali dentro daquele espectro de infelicidade, de sofrimento, de dor, de angústia, de culpas. Então todos os dramas que os espíritos então vivem como consequência daquilo que eles viveram, principalmente porque, estando no plano espiritual, muitos deles então têm ali a oportunidade de fazer uma reflexão a respeito da história que escreveram, da trajetória que percorreram. E aí então a consciência, estando muito mais apurada, ele consegue fazer uma análise sobre o proveito que ele tirou da existência que ele teve. E aí então vem aquela dúvida, lembrando a irmã Dufour, que a maior dor que o espírito sente é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Então essa perda de tempo, de uma oportunidade tão valiosa como é uma reencarnação, que aliás é ainda um tema que nós valorizamos muito pouco, nós enquanto humanidade, porque estamos aqui
simplesmente, na maioria das vezes, deixando a vida passar, tentando ali aproveitar os momentos, tentando conquistar uma felicidade relativa à nossa vida terrena, relativa aos prazeres que afetam, né, as nossas sensações e percepções físicas, e criamos ali conflitos, criamos dificuldades, né, para a nossa própria trajetória. Então o fato de nós não entendermos que estamos aqui com um grande investimento que é feito em nosso favor, com essa logística da reencarnação, com a programação reencarnatória, esse roteiro que foi elaborado detalhadamente visando o nosso desenvolvimento, com os companheiros espirituais que estão ali juntos conosco, sejam aqueles que reencarnam, sejam aqueles que nos dão apoio. E aí, diante de tudo isso, então, nós vamos observar que o espírito retornando ao plano espiritual, e aí então ele observa tudo aquilo que ele teve a oportunidade de fazer e não fez, e aí então o espírito se sente, né, naquela frustração, naquela decepção pelo fato de ter desperdiçado essa valiosa oportunidade. E muitas vezes, percebendo também que essa oportunidade, ela não vem de um jeito simples, de um jeito fácil. A partir do momento em que ele desperdiça, em que ele não aproveita aquilo que lhe foi oferecido, ele então sabe que vai demorar muito para que ele possa novamente ter essas mesmas oportunidades. Até porque a gente lembra, né, aquela expressão que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né, e a segunda vez é sempre pior, mais complicada. E aí o espírito, então, quando ele desperdiça sua existência, esse desperdício vai cobrar o seu preço. Esse desperdício vai trazer para ele a conta, para que ele possa quitar. E aí então uma existência seguinte, muitas vezes fica ali em função do débito que ele contraiu, aquele débito que não havia necessidade. Ou seja, ele vai ter que trabalhar para poder reajustar aquilo que ele desajustou, sem que, se ele tivesse simplesmente cumprido a sua tarefa, já seria o suficiente para que ele pudesse ser feliz. Então ele não só não consegue ser feliz dessa vez, como ele vai ter que corrigir tudo aquilo que ele fez. Então olha só, seria quase como que sendo digamos, um retrocesso, né, na jornada que ele percorre, porque esse retrocesso ele poderia reencarnar e avançar no seu progresso, mas não, ele tem que parar, voltar para aquele caminho que ele se desviou e começar toda a reconstrução. E isso certamente vai gerar para ele muito sofrimento. Até porque também a gente vai lembrar que dentro da programação, muitas vezes ele acaba se distanciando dos seus amores, se distanciando daquilo que ele tinha oportunidade de realizar, que eram ali as grandes realizações da sua vida, e aí então ele abre mão de tudo isso, pronto, ele vai ter que começar novamente. É aquele caminho, é como se estivesse subindo, né, uma grande montanha, e ele então desliza uns tantos de metros, né, lembrando que ele vai ter que voltar novamente a subir tudo aquilo da forma correta, diferentemente do que ele fez até então. Se ele tivesse subido já de uma forma equilibrada, ele estaria certamente muito mais avançado. Então aqui, né, a felicidade ou a infelicidade depende muito da forma como o espírito viveu, depende muito da sua índole, depende muito dos seus valores. Aqui nós falamos então dos espíritos que são esses infelizes. Por exemplo, aqui, né, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram e, naturalmente, das consequências dessas paixões. E aí, então, agora, voltando agora para esse outro lado, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. E o bacana, né, como a gente sempre comenta, é que de tudo aquilo que a gente lê nas obras que trazem para nós a vida no mundo espiritual, a vida dos espíritos, sejam eles superiores ou inferiores, felizes ou infelizes, a gente vê muitas histórias sendo transmitidas para nós. E essas histórias mostram, por exemplo, a gente tem acompanhado, trabalhando nominalmente agora, né, por exemplo, no livro Tormentos da Obsessão, nós temos visto, por exemplo, Eurípides Barçanufo, temos visto Dona Maria Modesto, temos visto o Dr. Inácio Ferreira, que são espíritos que estão simplesmente cumprindo o seu papel e acrescentando a boa vontade, né, quer dizer, eles estão ali com uma responsabilidade.
essa responsabilidade não apenas é bem cumprida, como tem ainda o ingrediente da boa vontade, o ingrediente da determinação do espírito de querer realmente crescer e ajudar a crescer. Então ali a gente vê esses nomes, esses exemplos, esses modelos de espíritos virtuosos, né, que são aqueles que conseguiram, como lembra na passagem do Evangelho, quando Jesus disse que venceu o mundo e que nós podemos vencer também. Esses espíritos venceram o mundo. E esse vencer o mundo significa superar todas as interferências que o mundo material exerce sobre o espírito, atrapalhando a sua evolução, atrapalhando o seu progresso. Então, felizes ou infelizes, num grau maior ou num grau menor, cada espírito ali então cumprindo, né, o seu papel dentro daquilo que lhe foi programado. Então, questão 231 é o que fala para nós aqui sobre os felizes ou desgraçados. Porque isso é interessante a gente lembrar que a pergunta que Kardec faz, ele olha, ele observa então esses que são felizes ou infelizes no mundo espiritual. E para nós aqui, né, que somos estudantes da doutrina, nós lemos com muita frequência, vemos essas histórias, estudamos esses detalhes que são trazidos do plano espiritual, mas imaginemos aquelas pessoas que acabam de ter contato com essa ideia de como está um espírito no mundo espiritual. A gente tem, por exemplo, no caso do atendimento fraterno, contato com pessoas que vêm buscar notícias de seus entes queridos, pessoas que não são espíritas. Então eles dizem assim, olha, eu queria saber notícia para saber como meu ente querido está nesse momento. E aí então, objetivamente, a gente diria, olha, ele está assim, ele está assado, ele está dessa forma, ele está dessa outra forma, objetivamente. Pontualmente, se a gente falasse alguma coisa a respeito do espírito, ou que ele próprio pudesse, através das comunicações, trazer notícias sobre a sua condição no mundo espiritual. Mas o que a doutrina espírita traz é que não necessariamente o espírito precisa trazer um relato sobre a sua história. Basta apenas que nós entendamos nessa questão 231 que o espírito é aquilo que ele próprio viveu na sua existência. Tal vida, tal morte, como lembra Raul. Então, se é um espírito que é um espírito que se dedica ao trabalho, ao crescimento, é um espírito que age pela boa vontade, é um espírito que procura sempre criar bons relacionamentos, né, visando sempre a sua felicidade e a felicidade daquele outro. No momento em que ele desencarna, quer dizer, olhando a sua trajetória, olhando o seu roteiro de vida, já é possível fazer ali uma projeção de como será a sua vida no plano espiritual. É claro que esse espírito pode, pelo fato de estar no mundo espiritual, ter ali as suas dificuldades de adaptação, de estar distante dos seus entes queridos, mas é aquela dificuldade inicial de adaptação. Mas depois ele próprio, pela sua personalidade, ele já começa então a mostrar os seus próprios valores. Agora, quando nós temos aquele espírito, por exemplo, inclusive, só para fazer um parêntese, eu comentei com vocês há pouco tempo que o site BBC, né, que é aquele site inglês de notícias, ele vem publicando nas suas redes sociais uma série que trata do suicídio. Então ele já publicou 3 séries, 3 artigos. O primeiro que trata de um pastor evangélico, que fala sobre as suas experiências com o suicídio, ou uma evangélica, não me recordo. Ele fala de um padre que lida também com tudo isso, e a terceira edição falou sobre o espiritismo. E é bem interessante que essa do espiritismo foi talvez a mais polêmica, porque a referência que a jornalista, no caso, que publicou esse artigo, ela usou como referência o livro Memórias de um Suicida. E é claro, né, que esse livro acabou, a visão dela, dessa jornalista, acabou criando um certo sensacionalismo em cima do livro, principalmente naqueles relatos iniciais do Camilo Cândido Botelho. Então falava, por exemplo, que para os espíritas o suicida é aquele espírito que sofre no Vale dos Suicidas, é aquele espírito que sente os vermes corroerem o seu corpo, etc, etc. Então ela deu bastante ênfase nesse aspecto, que é o pós-desencarnação de um espírito que desencarna pelo suicídio. Mas ela não valorizou, por exemplo, que após esse estágio inicial, em que o espírito se depara
com essa nova realidade, e a sua consciência e o seu corpo perispiritual acabam ali trazendo essas repercussões dolorosas, o espírito passa pelo processo de reconstrução de si mesmo. Então é muito comum as pessoas colocarem, bom dia Sandra, colocarem essa questão, olha, uma pessoa que eu conheci, um amigo, um familiar, ele acabou desencarnando pelo suicídio, eu queria saber como ele está. Ele se encontra na condição de espírito errante, e estando como espírito errante, na condição de um espírito que desencarna pelo suicídio, as repercussões são inevitáveis. É claro que cada suicídio e cada condição do espírito vai trazer para ele uma determinada experiência, mas nós não podemos simplesmente negar esse fato, porque as pessoas querem ser consoladas. Porém, essa consolação vai depender muito da própria condição do espírito. Se ele desencarna como um vicioso, um espírito que traz ali uma série de imperfeições na sua vida pessoal, na sua história, uma série de equívocos, e ele desencarna então, como ele está no mundo espiritual? Quer dizer, a matemática é simples, a natureza, como diz ali aquela máxima, a natureza não dá saltos. É simplesmente uma consequência natural. Estar no mundo espiritual, estar no mundo físico, usando aquela analogia bem simplesinha, que eu sempre trago para vocês, é como embarcar num avião. Você está num aeroporto, embarca num avião, desembarca no outro aeroporto, você não mudou durante a viagem. Você vai desembarcar do outro lado da mesma forma que você embarcou. E as mudanças que virão a partir dali serão as experiências vivenciadas no mundo espiritual. Então, se eu sou um espírito que mostra, no meu comportamento uma série de equívocos, quando eu desencarno, esses equívocos, que são as consequências dos meus valores, das minhas escolhas, eles vão trazer a sua repercussão. Então não adianta a gente querer se iludir, imaginar que as coisas vão se transformar pelo simples fato do espírito desencarnar. Ele vai ter que fazer um trabalho de reconstrução. Ele vai ter que fazer uma revisão da sua própria história. A reforma íntima que ele poderia ter feito aqui no mundo físico, ele terá que fazer no mundo espiritual, enfrentando ali todos os desdobramentos das escolhas que ele fez. E da mesma forma, aqueles espíritos que tiveram uma vida com dignidade, uma vida produtiva, uma vida equilibrada, uma vida saudável em todos os aspectos, no momento em que ele chega no plano espiritual, é uma consequência natural dele continuar sendo aquilo que ele é, embora a adaptação possa ser melhor ou pior para um ou para outro, de acordo ali com a visão que ele tem, de acordo com suas crenças e tudo mais, com os seus apegos. Lembrando que o apego não é necessariamente algo relacionado com o espírito inferior. Eu posso ser apegado pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus amores. E o desencarno não é tão simples assim eu me desapegar disso tudo, eu me livrar desses mesmos sentimentos. Então, para muitos espíritos, esse começo de saber que ele já não está mais no mundo físico, junto com aqueles que ele tanto amava, é para ele uma nova forma, um novo modelo de existência, uma nova adaptação. Por isso, então, é necessário. Me divide. Então, é isso que a gente vai encontrar nessa jornada que o espírito faz, então, do mundo físico para o mundo espiritual. A Angelina colocou, como seremos nós quando chegarmos do outro lado, A gente sempre tem aquela expectativa de que, não, eu vou chegar bem do outro lado porque eu sou espírita. Ou então eu vou chegar bem do outro lado porque eu sou cristão. Eu vou chegar bem do outro lado por isso ou por aquilo. E na verdade nós vamos chegar do outro lado de acordo com a nossa forma de viver, de uma forma sincera, de uma forma pura, no sentido de viver essa realidade com consciência, a cada dia construindo novas oportunidades, novos valores para que a gente possa, de fato, chegar no mundo espiritual e dar continuidade nessa estrada que nós estamos construindo. Então, às vezes, nós temos muitas ilusões, inclusive, nós lembramos de uma passagem de um dos livros da Dona Ivone, que nós estudamos, e ela, então, se deparava com um padre, e esse padre, ele chegou no mundo espiritual, ele se mostrava extremamente revoltado. Porque ele dizia, olha, os livros diziam que eu tinha esse merecimento. Os livros diziam, os ensinamentos da igreja diziam tal coisa e tal. Então ele acreditava que ele seria feliz no mundo espiritual pelo simples fato de ser padre.
Ou seja, ele acreditava que o título seria o suficiente para que ele alcançasse essa felicidade. Mas ele não se deu conta que eram exatamente as suas escolhas que fariam essa grande diferença. Então não importa qual é a posição que a pessoa ocupa no mundo. Muitas vezes essa posição vai dobrar a responsabilidade, porque no caso dele, por exemplo, sendo um religioso, ele deveria viver com fidelidade aquilo que ele acreditava. Mas ele simplesmente desfrutava da posição, sem viver com sinceridade os ensinamentos que ele abraçava dentro daquela filosofia que ele seguia na vida dele. Assim como evangélicos, assim como espíritas e tudo mais. Quando dizia, mas eu era médium, eu trabalhava no centro espírita, a pergunta é, e daí? Que tipo de pessoa você era? É isso que vai fazer a diferença, e não o título que se tem. Não, mas eu era dirigente de um centro espírita, eu era isso, eu era aquilo, quer dizer, posição, títulos, o que vai determinar realmente o estado de felicidade ou infelicidade de alguém é o modo como ele viveu a vida dele. As escolhas que ele fez, os valores que ele cultivou. Bom dia, André. Exatamente, Braz, né? Então é muito comum isso, essa ideia, né, de querer dar aquela carteirada dizendo, mas eu fui, eu era, eu fiz. Quer dizer, isso não faz diferença. O que faz diferença, né, como diz uma outra expressão, da vida, a gente só leva a vida que a gente leva. Então é o seu estilo de vida que vai determinar exatamente as suas escolhas, seus valores, que vão determinar o tipo de espírito que você será nessa condição de espírito errante. Questão 232, vamos lá. Né? E na verdade, né, Angelina, os médiums são aqueles que são mais cobrados ainda. De toda a consciência que você tinha, você ainda viveu dessa forma tão materialista, tão egoísta, tão apegada, tão orgulhosa. É o que a gente vem estudando no Tormentos da Obsessão, exatamente no livro, né, no Hospital Esperança. Aquele hospital que tem acolhido tantos e tantos trabalhadores espíritas que tinham ali conhecimento, mas simplesmente não entendiam qual era o seu papel real diante daquilo que estava vivendo. Né, o André Luiz teve que começar por baixo, né? Dudu colocou, né, as vidas e partidas, as vindas e partidas, né, nunca serão iguais às de antes, pois as idas serão sempre um pouco a mais, melhores e evoluídas dentro do formato moral de cada espírito que vai e vem. Né? Então é exatamente isso. Então, quer dizer, nós chegamos numa condição com a proposta de voltarmos melhores. E a partir do momento em que a gente consegue cumprir esse nosso roteiro, e de preferência, além do roteiro, trabalhar ainda, melhorando cada vez mais, certamente nós alcançaremos essa condição de felicidade com muito mais rapidez. Mas é realmente um grande desafio para nós. Estarmos encarnados aqui não é uma coisa simples. Né? As influências do nosso mundo, as tendências que nós ainda trazemos, né, muito enraizadas em nós, né? Então, tudo isso, essas paixões que nós ainda temos, tudo isso aí são grandes desafios. Mas é através desse contato contínuo, com esse entendimento, com essa filosofia, que a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Né? Obrigado pela participação. A Angelina colocou, né, precisamos olhar mais para dentro e não o exterior. Né? Então, quer dizer, esse autoconhecimento que é o que vai fazer a grande diferença para nós. Questão 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Também é uma pergunta interessante, né? Porque quando nós falamos sobre a pluralidade dos mundos habitados, mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos, e nós estando na condição de espírito errante, podemos acessar esses mundos? Eu queria ver como que é o mundo, um mundo mais evoluído. Será que é simplesmente assim? Eu gostaria de fazer turismo nesses locais? Então essa é uma questão já que ela é mais voltada para aqueles que já trazem um conhecimento espírita. Porque a anterior, como nós vimos, essa 231, que vai falar sobre qual é a condição dos espíritos desencarnados, ela é uma pergunta que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha curiosidade de imaginar como está aquele espírito agora que ele morreu. E ele fala morreu mesmo, né? Porque morreu. Morreu, foi para o mundo espiritual, está agora numa outra dimensão, como ele está?
Então uma pergunta comum e uma pergunta natural para todos nós que de alguma forma tentamos olhar além do véu. E para satisfazer também ali os nossos interesses e até as nossas curiosidades. De imaginar, por exemplo, um artista, uma personalidade, alguém próximo a nós, como essa pessoa está no mundo espiritual. É uma pergunta comum. Agora, se os espíritos do outro lado podem acessar a todos os mundos, já é uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco mais técnica. Porque primeiro você precisa entender sobre a vida nos incontáveis mundos no plano espiritual. E depois você entender a superioridade ou a inferioridade desses mundos e pensar nesse trânsito que os espíritos podem ter de um mundo para outro. Então, primeiro aqui, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, quer dizer, depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-lo, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então aqui nós vamos ver que, pegando como exemplo o livro Cartas de uma Morta, que nós estudamos, Maria João de Deus, um espírito que sofreu muito na sua desencarnação, porque era uma mãe deixando os filhos para trás. Então, mesmo que ela fosse um espírito que tivesse valores bem desenvolvidos, e ela mostrou isso quando chegando no mundo espiritual, era aquela mãe que estava deixando os filhos abandonados. Então, para ela foi muito difícil aquele momento inicial, até que ela adquirisse uma compreensão e também pudesse até mesmo auxiliar os filhos, como nós vimos na própria história do Chico, Porque no caso do Chico, ela se manifestava para ele, pela mediunidade. Agora, para os demais filhos, nós não conhecemos quais exatamente foram as ações, as influências que ela exerceu, mas certamente ela exerceu, porque ela estava ali junto com todos os seus filhos. No caso dela, então, que nós acompanhamos, numa das passagens, ela contava para o Chico a respeito da oportunidade que ela teve de conhecer outros mundos. E ela falava das viagens, falava do trabalho, falava dos espíritos que a acompanhavam a essas viagens, a essas excursões, vamos dizer assim. Então, ela teve esse merecimento. Mas, como foi colocado para nós, ela foi um espírito que teve a oportunidade apenas de entrever. Ou seja, ela via como era esse mundo. É mais ou menos como nós vemos hoje, guardadas as devidas proporções, quando nós então analisamos um país diferente do nosso. Um país que é socialmente, economicamente mais desenvolvido, que traz uma estrutura diferente da nossa, aqui do Brasil. Aí você vai até esse mundo, você vai até esse país, observa a vida das pessoas, desfruta ali parcialmente, durante o momento que você está fazendo a viagem, fazendo o seu turismo, conversando com um, conversando com o outro, e depois você é obrigado a voltar para casa. Então, quer dizer, você viu mais ou menos como era a vida daquelas pessoas, mas você não faz parte da vida delas. Simplesmente pelo fato de você fazer parte de outro mundo. Nesse caso, mais uma vez, como eu comentei, é um exemplo que a gente coloca essas questões socioeconômicas, a estrutura, o comportamento das pessoas e tudo mais. Mas no plano espiritual nós falamos de evolução. E quando nós falamos de evolução, nós falamos aqui de valores que o espírito desenvolveu, da forma como ele viveu, do merecimento que ele teve para habitar esse ou aquele mundo. Então, por isso, se ele pode ir a todos os mundos, depende. Até porque nós vamos lembrar que se é um espírito inferior que está indo ao mundo superior, nesse caso, ele vai apenas na condição de observador, realmente ali de visitante, pelo merecimento que ele teve de
ter ali antecipadamente uma visão de como são esses mundos superiores, para que ele possa estar motivado a vivenciar essas novas experiências, a construir esse caminho para o seu próprio crescimento. Mas no caso de um espírito superior, um espírito mais evoluído, que aqui desencarna, se ele pode visitar os outros mundos inferiores, aí também vai depender ali do seu objetivo, mas certamente ele está muito mais apto a fazer esse tipo de viagem do que aqueles espíritos inferiores. Porque o superior já mostra condições de certa forma, visitar esses mundos, influenciar esses mundos por tudo aquilo que ele já conquistou, do que aquele espírito ainda inferior que precisa construir todo esse caminho para poder chegar até essa condição mais elevada. Vamos aqui para Miramês, só para dar uma lidinha aqui no comentário que ele traz para nós a respeito das viagens dos espíritos errantes. Ele diz assim para nós, vamos lá. Os espíritos errantes podem viajar como turistas a outros mundos mais elevados. Não obstante, necessário se faz que tenham preparo para tal empreendimento. Os prêmios somente vêm ao nosso encontro, por merecimento. Muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem na atmosfera do planeta, nas condições que deixaram o corpo. A consciência da liberdade em plenitude vem somente para aqueles que completaram a ronda da educação, nas linhas de todos os entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimular em seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente. E em tais circunstâncias, eles trabalham com todas as suas forças para a aquisição dos valores imortais da Boa Nova. A doutrina espírita é esse convite de Jesus. Ela nos mostra as oportunidades que os céus nos oferecem. Se o encarnado começar a se transformar, como se esforçam e venceram os discípulos do Mestre, estará em preparo para essas viagens encantadoras, que vêm a serviço da nossa esperança, nos mostrando que existe a felicidade. Então, olha só, vemos esses mundos mais elevados, não é apenas uma questão de curiosidade de ver a estrutura, mas nós vamos também perceber, pela própria vibração do ambiente, qual é a característica vibracional, a característica energética dos habitantes desse mundo. Então aquele estado de felicidade é como se nós entrássemos num ambiente onde as pessoas são plenamente felizes. E essa felicidade ela é capaz de nos contaminar, fazendo com que nós tenhamos o desejo de fazer parte daquilo tudo. E então, se nós não estivermos devidamente em condições para isso, seremos então convidados para fazer esse trabalho de crescimento e de elevação. Porque nós já tivemos a oportunidade de ter uma pequena amostra do que é essa felicidade que nós tanto desejamos. E ele segue. Quando nos encontramos em completa posse da fé que nos assegura a estabilidade, nos entregaremos aos caminhos da perfeição, mesmo que eles pareçam ser de um preço excessivo para nossas forças. O mundo, do modo como os homens o veem, cheio de tribulações, de guerras, de pressões de toda a ordem de negatividade, é uma escola grandiosa, onde existe o princípio de todas as qualidades espirituais. O princípio, não as qualidades, né? Muitos dos mestres, sob a direção do mestre maior, neles se encontram a ajudar os homens a abrirem os olhos e a aguçarem os ouvidos para verem e ouvirem os convites da verdade para os tornarem livres. Mesmo envolvidos nos fluidos da carne, deve o encarnado se preparar para futuras excursões ao mundo espiritual, começando a melhorar e fazendo esforços no sentido de aprimoramento espiritual, que os anjos do Senhor seguir-lhe-ão em todas as suas fábulas de conquistar, ou labutas de conquistar e vencer a si mesmo. Comunguemos com o bem em todas as suas divisões, amemos em todas as suas amostras de luz e confraternizemos da maneira
que a universalidade nos ensina que já teremos dado um passo para a luz da verdadeira alegria. É preciso que todos compreendam que pelo simples fato de deixar o corpo físico por meio do chamamento do que chamamos morte, não se encontra a alma na inteireza dos seus poderes. Tudo isso depende do aproveitamento que teve dos convites do amor quando na carne. Tudo é orientado pela justiça. Entreguemos o trabalho ao amor, de modo que a caridade brilhe no nosso coração, de aprendizes do nosso Senhor Jesus. Tudo é orientado pela justiça, já foi. Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deixam os corpos e continuam a viver como se estivessem presos à carne. Por falta de preparo dos sentimentos, o coração preso às paixões forma laços difíceis de serem destruídos. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho. É preciso que o entendamos e, acima do entendimento, que venhamos a vivenciá-lo. Quem vive o amor se encontra livre e de posse de qualidades que o levarão às viagens instrutivas e salvadoras para os caminhos da perfeição. Então aqui, o que Miramês apresenta para nós a respeito dessas viagens, né? Então primeiro, muitas vezes nós queremos viver bem num outro ambiente, sendo que na verdade nós ainda participamos desse daqui. E o nosso crescimento vai ser na verdade a oportunidade de contribuir para a transformação do nosso próprio mundo. Porque dá a impressão de que a gente faz assim, olha, você tem um compromisso com esse mundo. Então a sua primeira ideia, a sua primeira vontade é abandoná-lo, para buscar um lugar melhor para você desfrutar de toda a felicidade. Só que na verdade a grande felicidade, ela se dá através do trabalho, através do espírito. Né? Bom dia, Ajuda. Vamos em frente. Questão 233. A última desse tema. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? A resposta fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, os espíritos já purificados. A gente vai lembrar sempre, né, que quando a gente fala sobre uma escala evolutiva, nós temos aqueles espíritos nessa condição mediana do nosso mundo, essa condição mediana para baixo, digamos assim, porque nós ainda estamos, né, no início da nossa real jornada evolutiva, começando agora a dar passos mais firmes e mais direcionados para o nosso progresso, enquanto nós pensamos nos espíritos purificados, os espíritos que já atingiram um grau de elevação significativo. Então, esses espíritos mais elevados, como eu comentei com vocês há pouco, a condição de felicidade não é uma felicidade egoísta como nós imaginamos. Olha, eu sou feliz, eu não quero nem olhar para trás, só quero olhar para a gente agora e quem ficou para trás é problema deles. Na verdade, a gente vai lembrar que a felicidade ela é um estado de plenitude que leva o espírito a querer compartilhar e querer distribuir esse sentimento de amor que ele conseguiu conquistar com todos os seus irmãos, principalmente aqueles que são inferiores, que não conseguiram ainda conquistar esses novos valores. Portanto, ele quer de alguma forma compartilhar esses seus melhores sentimentos com aqueles que ficaram. E aí nós vamos lembrar então daquela escala evolutiva, desde aqueles espíritos de uma condição mais equilibrada. Kardec, por exemplo, classificou no livro Céu e Inferno espíritos felizes, espíritos em condições medianas. Então vamos pensar nos espíritos em condição mediana. Esses medianos já conquistaram novos valores, mas ainda têm um trabalho para realizar. Esses espíritos em contato com o mundo material, com a sociedade de onde ele veio, de uma sociedade onde ele vai começar a participar, a sua real vontade é sempre de colaborar, é sempre de se tornar útil, porque ele já conquistou essas virtudes.
o desejo de trabalhar, o espírito de fraternidade, de solidariedade, é algo inato para ele. Conforme a gente vai elevando essa escala, encontrando espíritos mais felizes, espíritos mais depurados, então nós vamos encontrar uma série de ordens de espíritos que estão em condições de colaborar com o nosso mundo. E para esses espíritos, esse trabalho, como foi colocado, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Portanto, assim, esses mundos inferiores necessitam dessa ajuda, e esses espíritos que já conquistaram esses novos valores estarão em contato com esses mundos. Só que aí nós vamos entrar, como a gente já viu, né, nos livros que nós estudamos, quando são aqueles espíritos que vivem em ordens superiores, em planos superiores, que estão sempre atentos àquilo que acontece no nosso mundo. Vivem suas vidas dentro daquilo que eles conquistaram, porém, o trabalho que eles podem realizar é sempre aquele trabalho visando o auxílio, visando esse espírito de solidariedade. Então, quanto mais elevado o espírito, maiores são ali as suas capacidades, as suas potencialidades, e naturalmente ali também é maior a sua vontade. Porém, aí a gente vai entrar num ponto que para nós temos poucas informações sobre isso. Quem são esses espíritos já purificados? O que nós sabemos aqui a respeito de Jesus, por exemplo, como os espíritos colocam para nós, na questão 624 ou 625. Não me recordo exatamente, mas ali vai falar que Jesus é o espírito mais elevado que nós já tivemos contato. E Kardec coloca, né, por exemplo, trazendo ali as mensagens do Espírito Verdade, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no Livro dos Médiuns, fala que Jesus é exatamente esse modelo e guia. Então, esses espíritos mais elevados, para estarem presentes no nosso mundo, são ocasiões muito especiais, para que eles possam, envolvidos pelo corpo físico, pela matéria, interagir no mundo como o nosso, nós podemos já deduzir, pelo alto grau que eles alcançaram da sua evolução, que não é algo simples, que não é algo frequente. Mas nós vamos encontrar ali espíritos em condições intermediárias que, encarnados ou desencarnados, trabalham sob a inspiração desses espíritos já purificados. Então, por exemplo, eles descem aos mundos inferiores, esses descem ao mundo inferiores, quer dizer, eles reencarnam nesses mundos? Ou eles estão ali junto a esses espíritos? Quando a resposta vem, fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar o progresso, nós vamos entender então que, seja na condição de desencarnados, ou como encarnados ali, são espíritos que não são assim necessariamente purificados por terem alcançado essa condição de pureza. Porque, 25, né? Obrigado, Angelina. Porque essa condição de pureza vai colocá-los num patamar tão elevado que torna-se mais efetivo que eles coordenem um grupo de espíritos que vão atuar nesse mundo, do que eles estarem diretamente. Até porque, como a gente viu a própria história de Jesus, por aquilo que nós acompanhamos, por aquilo que nós conhecemos, ele era um espírito que trouxe ali valores que estavam muito além da capacidade do nosso mundo. E, portanto, não foi devidamente assimilado. Mas ainda assim ele veio e trouxe e marcou a história da humanidade naquilo que seria antes dele e aquilo que seria depois dele. E apenas ele deixou essa marca, embora outros espíritos também, que trabalham pelo progresso da humanidade, estivessem aqui junto a nós. Quantos e quantos, né? Não vamos nem nominar para não cometer nenhum tipo de injustiça, né? Já que nós não conhecemos a história de fato desses espíritos, mas nós vamos encontrar aqueles que atuaram no campo da filosofia, aqueles que atuaram no campo da espiritualidade, aqueles que atuaram no campo da ciência, das artes, enfim. Espírito das mais variadas ordens, que chegaram aqui ao nosso mundo exatamente para trazer a sua contribuição. Então, estando no mundo espiritual, trabalham nos bastidores, influenciando e coordenando grupos. Reencarnando entre nós, são espíritos intermediários que chegam, já que esses purificados são espíritos de um alto grau de elevação que
acabaria não tendo o devido aproveitamento para todos nós. É como se nós pegássemos, fazendo uma comparação bem simples, um professor universitário e colocasse-o para ensinar crianças na alfabetização. Ele até poderia fazer isso, mas o conhecimento que ele adquiriu, o conhecimento que ele acumulou, não vai ser nada aproveitado por essas crianças. Portanto, fica mais efetivo colocar aquelas professoras que são ali dedicadas àquele tipo de tarefa, enquanto ele coordena o trabalho pedagógico de um modo mais amplo, enquanto outros auxiliares vão trabalhando junto à humanidade. Seja através da inspiração, seja através da presença, da participação efetiva no nosso mundo reencarnado, no nosso mundo material. Então, meus amigos, esse aqui é o item, por exemplo, né? Tanto Pastorino, no caso, mas outros tantos nomes também, dentro do meio espírita, dentro do meio não espírita, como católico, evangélico e outros tantos nomes, né? Quantos são esses espíritos que vieram entre nós para trazer ali o seu modelo de virtude? Né? Quantos espíritos vieram para trazer a sua contribuição, e naturalmente algo bastante significativo, que é o que Miramês comenta aqui no seu artigo, quando ele diz que esses espíritos, quando eles reencarnam com um planejamento para estar junto com outros espíritos que de alguma forma poderão se beneficiar das suas inspirações, do seu exemplo. Porque não basta colocar um espírito dessa envergadura no meio de espíritos que estão ali completamente alheios a essa necessidade evolutiva, esse trabalho de transformação, esse trabalho de crescimento. Portanto, esse espírito vai reencarnar no meio propício para que a sua contribuição possa realmente fazer com que esses espíritos cresçam e ajudem no crescimento daqueles que lhes são inferiores. Então, a Angelina colocou na 625 qual o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. Vede Jesus. Então, esse é o modelo que foi colocado para nós. Aí a gente vai lembrar, mas e as outras religiões? A gente não vai entrar no mérito de quem que é o líder, quem que é o chefe, quem é o maior, quem é o menor. Basta a gente lembrar que cada espírito, atuando dentro de uma cultura, atuando dentro de uma comunidade, falando na linguagem compreensível para aqueles espíritos que vivem naquela comunidade, para que eles possam se beneficiar. No nosso caso, a gente vai dizer, bom, Jesus é o nosso modelo e guia. Para outros vão dizer outra coisa, olha, tal espírito é o nosso modelo e guia. Mas o que importa é que todos esses espíritos estão no mesmo patamar, ou estando ali superior ou inferior, mas estando superior ou inferior entre eles, todos são superiores a nós. E todos eles fazem ali o seu trabalho de influência e transformação do nosso mundo. Então não importa se é budismo, se é Buda, não importa se é Maomé, não importa se é Zoroastro, não importa qual seja o nome do espírito que tenha vindo entre nós, Madre Teresa, Gandhi, Chico, não importa. O que importa é o papel que esses espíritos fazem, que eles cumprem aqui no nosso meio, dando essa valiosa contribuição para deixar aqui valores, deixar um legado de virtudes, de trabalho, de ação, de exemplo, para inspirar a humanidade. E felizes daqueles que têm olhos de ver, que conseguem perceber nesses espíritos, não apenas espíritos que são considerados santos entre nós, mas conseguem observar que aquilo que eles mostraram é exatamente aquilo que nós devemos seguir. Porque nós temos ainda a ideia da adoração, né? Aquele espírito é tão bom, tão bom, tão bom, que eu vou adorá-lo, que eu vou acender uma vela, vou construir um altar para ele. Na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar, olha, é assim que se faz. E vocês também podem fazer igual. E aí nós então nos dedicamos, a partir dessa inspiração, a esse trabalho de crescimento e de transformação. E não importa em qual filosofia esse espírito está. Porque a bondade, a vivência do amor, ela é universal. Então não importa qual o idioma que ele fala, qual é a filosofia que ele segue, o que importa é o seu modelo de virtude. Porque esse modelo de virtude vai estar ali no mesmo padrão em qualquer lugar que ele esteja.
E tendo ali a verdadeira filosofia que ele abraçou, certamente ele vai ter oportunidade de crescer e ajudar no seu crescimento também. Então aqui nós temos esses espíritos que são esses grandes trabalhadores, né, que atuam aqui no nosso mundo. Bom, o próximo tema que nós vamos estudar aqui é o tema mundos transitórios. Só que antes de entrar nesse tema, nós temos aqui um artigo que nós já fizemos a leitura dele na Revista Espírita de 1859, que traz ali um detalhe a respeito dessa questão. Por exemplo, na questão 234, Kardec pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Quando nós pegamos essa questão e tiramos do seu contexto, nós fazemos uma interpretação diferente. Esse como já foi dito, esse já foi dito diz respeito ao artigo Música de Além Túmulo, na Revista Espírita, do mês de maio de 1859. Então a gente vai falar aqui sobre o espírito Mozart, vai falar sobre o espírito Chopin, e esse fato é mencionado sobre esses mundos transitórios. Só que é mundo transitórios entre um mundo de provas e expiações como o nosso e um mundo mais evoluído. Então a gente vai ler primeiro o artigo, a gente vai deixar isso para o nosso próximo encontro. Então a gente vai ler primeiro esse artigo todo, para analisar ali cada um dos seus pontos, depois fazer uma comparação com aquilo que Kardec quer apresentar a respeito de mundos transitórios. Porque eu já vi debates, nós já participamos de debates em grupos de estudos, debates bastante fervorosos, por sinal, em que esses mundos transitórios, eles eram classificados como sendo esses lugares para onde os desencarnados vão. E era, na verdade, uma forma de negação das comunidades espirituais que nós estudamos nas obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda e outros espíritos. Então esses debates acabavam ficando muito improdutivos, né, porque na verdade era para tentar provar, e é isso que esses grupos, acontecia nesses grupos, para tentar provar que não existem essas colônias. E para isso se apegavam então a esses mundos transitórios, para dizer o espírito desencarna, ele vai para esse mundo, depois ele volta para a sua reencarnação. E essa é uma interpretação equivocada, porque essa questão 234, ela foi, como eu coloquei para vocês, tirada do contexto. Porque o contexto era os espíritos, no caso de Mozart, no caso de Chopin, que vivem em mundos mais elevados, mas que viveram aqui no nosso mundo, só que daqui para esse mundo elevado, eles precisam passar por esse processo de transformação. E esses mundos elevados têm exatamente, esses mundos transitórios, têm exatamente esse objetivo. E não para que os espíritos errantes do nosso mundo vão para esses mundos para que eles não fiquem em qualquer tipo de colônia. Então essa era uma negação, uma confusão que surgia na época, né? Então a gente vai depois fazer aqui a leitura devida de novo desse artigo, Música no Além Túmulo, né? Um artigo inclusive bem legal, em que é feita uma entrevista com Mozart, depois é feita uma entrevista com Chopin, e aí depois ele vai falar sobre esse mundo transitório, né? Então ele vai colocar aqui inclusive se a condição de errante que ele se encontra, onde eles estão vivendo, como é a vida nesses mundos em que eles se encontram. Então algo bem interessante que vai ajudar a gente a ter uma compreensão melhor dessa questão, né? Então por isso tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estudar, fazer sempre aquela pesquisa para saber exatamente qual a origem das questões, qual é o texto original, para que a gente tenha esse melhor entendimento. A gente vai fazer isso oportunamente, então, no nosso próximo encontro. Então é isso, meus amigos, para a gente não estender, não ir além, para começar aqui e depois ter que interromper, a gente já para por aqui na questão, então, 233, encerrando esse tema dos espíritos errantes, e no nosso próximo encontro, mundos transitórios, que é um item que vai da 234 até 236, é até pequeno. E depois vem aqui um maior, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? Isso aqui vai trazer bastante questões
para a gente compreender, para entender exatamente o que pensam e o que sentem os espíritos quando desencarnam, quando chegam no mundo espiritual, e depois Kardec vai para o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Mais uma vez, ensaio teórico. Kardec, quando usava essa expressão ensaio teórico, era ali uma tentativa de organizar essas ideias e trazer para nós aqui informações a respeito de como estão os espíritos após a desencarnação. É um texto até longo da gente ver aqui, depois vem a escolha das provas e outros temas também que a gente vai estudar aqui gradualmente. São temas realmente bem interessantes de serem estudados, temas que são relevantes